Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 até o 24. E destacamos o versículo 24, que diz assim: Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O tema de hoje é viver conforme os ensinamentos de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo recomendações para que aquele povo que ele está cuidando, aquele povo que Deus o enviou para evangelizar, que eles não voltassem mais aos pecados que antigamente eles tinham. Eles eram pagãos, eram pessoas que estavam longe de Deus. E agora, ao ouvirem o Santo Evangelho, foram convertidos ao Senhor. E eles também creem no Senhor Jesus como Salvador. Mas o receio do apóstolo é muito grande, por causa que ele pensa que eles estão retornando. Mas não é simplesmente um pensamento, ele já verificou isso e eles estavam voltando aos pensamentos de pagãos. O que é um pensamento de pagão? O pensamento de pagão é uma pessoa que não tem fé em Deus, que não crê em Deus. Ele vai fazendo aquilo que interessa a ele, aquilo que lhe dá prazer. Ele faz para que ele tenha vantagem. Então o pagão, ele não tem Deus no coração e ele vai vivendo de forma que não tem Deus. Ele é uma pessoa abandonada por Deus, porque ele não quer participar da graça de Deus. Então ele vai inventar coisas, deuses até, e especialmente ele mesmo como aquele que decide o que é certo ou errado. E esses pensamentos pagãos, eles estavam no perigo voltando dentro da congregação. Nos nossos dias isso pode acontecer muito facilmente. As pessoas que vivem de forma pagã e depois são convertidos a Cristo, elas também ainda têm aquela vontade de fazer coisas que faziam antes, coisas no meio do pecado, coisas que faziam-os pecar. E aí vem aquela competição dentro de si. A nova natureza de Cristo não quer que a pessoa peque, mas a velha natureza, que é a natureza do pecado, ela procura que aquela pessoa cometa o pecado. É normal para nós que nós pequemos, porque nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Santos por causa de Cristo, pecadores por causa da nossa natureza. Mas não é natural voltarmos para o pecado e defendermos o pecado. Então o apóstolo, ele começa a ensinar aquele povo a que o pensamento de Deus é muito melhor do que o pensamento do mundo. E nós, desde criança, apresentamos a nossa própria vida um pensamento que é dos nossos pais. Os nossos pais nos ensinam, mas a sociedade também nos ensina. A igreja também nos ensina. Se nós pudermos juntar na mesma unidade os nossos pais, a sociedade e a igreja, falando a mesma língua, o mesmo ensinamento, então está muito bom, está correto. Mas o problema que acontece é que muitos pais ensinam os filhos o caminho do paganismo, o caminho da perdição. E a escola, a sociedade, ela é mestre em ensinar a perdição dos filhos. E sobra somente a igreja que é bíblica, para ensinar a verdade de Cristo. Por isso também nós devemos olhar que nós não caiamos na tentação de voltar para o pecado, defender as ideias que o mundo nos oferece. Estar junto com Deus e ficar combinado com Deus a nossa vida, isso é a melhor coisa que pode existir. Porque Deus nos ama, Deus nos ajuda e Deus sempre está pronto para nos ensinar, nos consolar
e nos levar num bom caminho desta vida. O paganismo, como a sociedade ela nos apresenta, o pecado, ele sempre vai nos levar para a perdição, para a destruição. Somente Deus, com o seu ensinamento de Cristo, ele vai nos levar para uma vida boa aqui na terra, uma vida de respeito, arrependimento e perdão, e também um dia para a morada celestial. Nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes. Se as nossas atitudes têm muito a ver com o paganismo do mundo, ou então nós podemos dizer que somos 100% guiados pelo Senhor e assim nós queremos ficar. Os ensinamentos de Deus em nossa vida só querem fazer um bem muito grande para nós. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós somos muito fracos aqui na terra. Nós somos pecadores e o Senhor sabe disso. Por isso te pedimos que venha nos ajudar, venha nos ensinar a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.